Então, como é de costume, a igreja ouvir que a maioria dos preleitores sobe aqui em cima e agradecem ao Senhor pela oportunidade, né? E eu sou muito grata ao Senhor. Merecedora eu não sou, né? Mas a gratidão, ela tem que ser sempre a primícia, né? Diante da presença de Deus. E agradeço ao meu pastor, que confiou em mim. Quando ele falou assim: Vanessa, um dia você vai ministrar. Aí eu falei assim para ele: pastor, mas no dia que você for me chamar, você só me chama uma semana antes. Nada de marcar para daqui 1 mês, 2 meses. Não, deixa uma semana antes. Porque quem sobe aqui em cima sabe como é complicado, né? E aí ficar sofrendo no bom sentido, porque é muito gostoso, né? Mas ficar ansioso e preocupado por 2 meses é muito para mim. E aí eu perguntei para ele: pastor, você confia em mim? Aí ele falou: confio. Então, muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Eu vinha no caminho falando: tomara que o pastor vai brigar comigo pelo que eu vou falar agora. Tomara que não tenha ninguém na igreja. Ele ora, nós oramos para que a igreja esteja cheia, mas no dia da gente ministrar, a gente quer o quê? Pode estar meia dúzia. Vocês dois, por exemplo, não precisavam estar aqui hoje. Não é verdade? Porque assim, a primeira vez que eu ministrei, eles não puderam estar aqui. Então eu tinha na minha retaguarda a irmã Simone e a irmã Natália, que elas me conhecem, então elas têm hábito de ver eu falando aqui no ensaio. Então para mim foi difícil, mas não tinha os dois. Agora eu tenho Deus, ainda tenho 2 aqui para me analisar. Então Jesus, a responsabilidade é muito grande. Então de antemão eu quero pedir perdão para a igreja, porque muito provavelmente eu vou errar, né? E posso ser que eu me perca em alguns versículos, alguns capítulos, porque isso é normal. E eu tenho dificuldade de gravar, mas não sou igual ao pastor, né? Então, ou muitos aqui que tem, eu não tenho, tá? Então já peço perdão de antemão. E peço também que vocês fiquem de olho em mim, porque eu não tenho hábito para pregar. Pode ser que eu ministre em 10 minutos, como pode ser que eu esqueça e vá embora. E se você não fizer assim, pastor, por favor, tem toda a liberdade. Eu não sei nem onde, como parar, né? Então, por falta de hábito, né? A gente sabe que tem aquele ditado que diz: toda mentira, quando você fala várias vezes, ela se torna uma verdade. Na ministração da palavra é assim: quanto mais contato você tem, quanto mais você ministra, mais prático você fica, e assim você consegue administrar o tempo. Que não é meu caso, tá, gente? Então vocês me ajudem aí. Pode levantar, pode bocejar, que aí eu já sei que está na hora de eu parar, tá? Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou fazer vocês navegarem um pouquinho hoje na palavra do Senhor, que está no livro de Romanos. Eu estou com a nova versão, com a NVI, que está na palavra de Romanos, no capítulo 3, no versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Vou ler para não tomar tempo. A minha epígrafe diz assim: o amor ao próximo e o fim do tempo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos eles se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é cumpridor da lei. E aí não precisam abrir, mas a gente vai ver que em Levítico 19:18 diz assim: não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Que é o cumprimento da lei, né? Às vezes a gente ouve muito falar de lei, eu falei: meu Deus, que coisa complicada, entra na minha cabeça a lei. Está entrando agora, pastor. E aí eu entendo que a palavra de Deus, Velho Testamento e Novo Testamento, ela andam ali unidas, né? E os apóstolos, eles testificam sobre esse amor no Velho Testamento. No Novo Testamento, testificando no Velho Testamento o que Deus falava. E aí, continuando, fala assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos da armadura de luz. Em conjunto com este, nós vamos ver ali no
no Evangelho de João, capítulo 13, no verso 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu falei com o Senhor assim: Pai, isso é algo que tem no meu coração há muito tempo, né? Que eu já guardava dentro do meu coração, que Deus colocou. Quando eu fosse ministrar, eu iria falar de amor. Mas depois a gente fica pensando e fala: Pai, que responsabilidade é falar de amor, né? Porque nós estamos vivendo em tempos em que o amor, ele é pouco praticado, se você for verificar bem. Nós praticamos muito amor para as pessoas que praticam bem para a gente. Você já reparou? Se a pessoa me trata bem, eu trato a pessoa bem. Eu pratico o meu amor. Mas se a pessoa pisar no meu calo, um tiquinho que seja, no meu dedo mindinho, eu esqueço que eu amo ele. E aí surgem tantas situações na vida da gente que a gente se pergunta: Pai, por que acontece, né, essa falta de amor? E eu tenho visto isso muito, muito nos dias de hoje, e é muito preocupante. Por quê? Se a pessoa tem amor, e aqui eu não estou falando de paixão, né? Aquela coisa que o homem tem pela mulher, o jovenzinho tem a sua primeira paixão, aquela loucura. Não, estou falando de amor. Aquele amor que abre mão de si pelo próximo. Aquele amor que quando você passa e vê alguém na rua em situação de pobreza, você, ao invés de virar as costas, se você não pode ajudar, você ora. Esses dias aconteceu algo muito interessante comigo. Ali no Torra da Penha, alguém deve saber, né? Tem uma mulherzinha, uma senhorinha, que ela fica ali, ela praticamente fez a casinha dela ali, né? E ela é bem limpinha. Só que ela é o quê? Usuária de droga. Só que o usuário de drogas, não sabemos que ele é morador de rua, recorre à bebida, à droga, porque não é fácil. Se nós temos as nossas dificuldades e as nossas fraquezas, quem dirá quem não está diante da presença do Senhor e mora na rua? E aí, certa vez eu fui com os meus pais lá, ela falou assim: me dá um chinelinho. Aí eu dei um chinelinho para ela. Sabia que provavelmente ela não iria usar o chinelo, talvez, mas eu falo para o Senhor que o Senhor sempre toque no meu coração aquela pessoa que eu vou abençoar. Dei um chinelinho para ela. Aí, numa outra ocasião, eu fui comer naquela padaria Yara e comi, eu passei lá, ela não estava, e eu falei assim: vou pegar um lanchinho e vou dar para ela. Aí peguei o lanchinho e falei: vou levar lá para ela comer. Aí quando eu cheguei lá, ela não estava. E na frente, assim, tem um estacionamento. E aí eu cheguei no estacionamento e eu fui falar assim: você sabe onde aquela mulher, aquela senhorinha tá? Por que você quer saber dela? Eu falei: não, eu gostaria de dar um alimento para ela. E ela é uma pessoa que está no meu coração, em minhas orações. Ah, não se preocupa com ela não, é uma drogada, é uma usuária de droga, não presta para nada. Para que você vai abençoá-la? Falou assim: para que você vai abençoá-la? Eu falei: olha, eu falei assim para ele: ela tem como eu encontrar ela aqui ou não? Eu posso deixar esse alimento aqui ou não? Não. E aí eu não deixei o alimento lá na rua, porque eu fiquei com medo dos cachorros comer. Mas eu saí de lá assustada. Assustada, porque não é necessário você ser cristão para poder amar o próximo, para fazer o bem. E aquela pessoa me assustou. Eu falei: Senhor. E você sabia que muitas vezes nós temos isso dentro do nosso meio? Porque às vezes, sabe o que acontece, gente? Ser cristão às vezes tornou símbolo de ser Superman, né? Mulher Maravilha. Nós estampamos aqui, né? Sou cristão. E aí nos revestimos de religiosidade e passamos por cima de todo mundo, né? Nós sabemos que existem alguns ministérios que só abençoam os seus próprios irmãos. Não abençoam outras pessoas, só seus próprios irmãos. E aí eu olho e fico perguntando: eu não entendo se a palavra de lá é diferente da palavra que eu conheço. Eu não entendo se o Cristo que morreu na cruz é o mesmo que morreu por mim e por eles, porque não é isso que o Senhor fala, né?
Ele fala que se alguém tiver sede, faz o quê? Dá vinagre? Não. Dê água para beber. Está faltando veste? Vai dar roupa rasgada? Não, você vai dar a melhor roupa. Esses dias eu ouvi uma ministração do Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito dele, das ministrações dele. E ele falou assim que não adianta a gente ficar com o nosso guarda-roupa cheio de sapatos, cheios de roupas, sabendo que o nosso próximo precisa. Eu sou uma pessoa que eu sou grande e meu número é 39. Então quase ninguém usa 39, acho que só a Gi, né, Gi? Mas ela não vai usar salto alto, né? Aquele salto alto que eu uso. Então eu não sabia para quem dar. E já tem um tempo que Deus colocou no meu coração. Aí eu falei, quer saber de uma? Faz assim. Eu embrulho os meus sapatos, bem embrulhado, mas bem embrulhado mesmo. E coloco no lixo. Aí você fala assim, Vanessa, mas você coloca no lixo? Porque o lixeiro já falou que eles jogam num aterro. E aí eu embrulho, mesmo que dê uma amassadinha, quando chega lá, alguém que vive daquele aterro, porque eles falam que eles pulam os muros e vão lá pegar comida, pegar lixo, pegar resto, vai usar, porque se eu tentar doar nesses negócios aí, vai ficar lá. Eu falei, quer saber de uma estratégia que Deus me deu? Eu coloquei os sapatos lá. Se alguém quiser, né, tá lá. E aí eu vi essa situação e eu fiquei perguntando para o Senhor, meu Deus, por que nós somos assim? Né? Porque até eu e você, muitas vezes, nós somos dessa forma, nós esquecemos de amar. Né? A gente encontra pessoas do nosso meio dificílimas de lidar. Pessoas que, sinceramente, nós queremos pegar uma corda, puxar pelo pescoço, porque é complicado. Mas aí, quando a gente conhece o Evangelho de Cristo, a gente descobre que um dos maiores mandamentos é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o nosso Senhor diz o que pra gente? E uns aos outros como eu amei. E muitas vezes nós não entendemos o que Cristo quer falar. O sacrifício de Cristo, o que Ele fez por mim, por você. Você sabia de uma coisa? Quem me conhece sabe. Vira e mexe eu falo isso. As Escrituras hoje, e vocês vão me ouvir, que já me ouviram falar algumas irmãs, ela tem se tornado, por incrível que pareça, história em quadrinhos. Nossa, Vanessa, como? Sabe por quê? Porque se você falar aí fora, todo mundo acredita no céu. E todo mundo acredita no inferno. Aí eles pegam e falam, o céu existe, o inferno também, Deus é bom, mas eu ouço falar que Jesus vai voltar há tanto tempo, pouco me importa. Aí pegam o Evangelho, vamos falar da Arca de Noé, né? Ilustram a Arca de Noé, será que aconteceu? Um homem que tocou no mar com o cajado, o mar se abriu e vai transformando isso, estratégia de Satanás, em filmes, mas aí nem todo mundo é impactado por eles, porque quem está atrás desse filme não visam, desculpa, é um pensamento meu, tá? Pode ser que vocês pensem diferente, não visam levar o Evangelho, alguns sim, The Chosen, muito bem feita a série, mas a maioria visa lucro. Você acha que eles querem saber quem foi o homem que abriu o mar? Abriu o mar, gente, você fica de frente para o mar, você fica imaginando, como é possível abrir um mar? E aí você vai mais adistante, um homem que foi traído pelos seus irmãos, jogado numa cova, foi parar na prisão, tentado por uma mulher, aí você consegue desenhar tudo, né? Você consegue colocar no papel e desenhar tudo bonitinho ali. Aí isso vai se transformando em fantasias na cabeça de muitas pessoas, e muitas vezes na cabeça da gente. Porque se você for olhar a história de José, ele foi honrado. Mas até você entender que ele foi honrado, você tem que ter muita comunhão com o Senhor para entender aquilo. E vai se passando tempos e tempos, e as Escrituras vai se tornando uma história de quadrinho para muitas pessoas. O inferno é o diabinho, o céu é o anjinho, né? E a pessoa vai, Jesus morreu na cruz, gente, pelo amor de Deus, quem é Jesus? Né? Porque quando a gente vai ministrar, esses dias eu falei para as irmãs, tem tanto Deus nesse mundo, que até a cadeira que vocês sentam é Deus para muitas pessoas. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver quem é do TikTok, do YouTuber, aí todo mundo que se rendeu aí a essas redes sociais sabe. E quem segue, às vezes vai passando aqueles vídeos de notícia lá do Instagram, vai ver. Cachorro é Deus, cadeira é Deus, celular é Deus. Tudo se tornou Deus. O nosso Deus, ele é único.
E quando é evangélico a gente fala assim de Jesus, se torna mais único ainda. Porque Jesus só tem um. Deuses, tem muito. Deus dos deuses, só o nosso, né? O único Deus que está aí para nos mostrar a realidade da vida e nos salvar através do seu Filho. E aí o que acontece? As coisas vão acontecendo, as lutas vão aparecendo em nossas vidas e nós vamos esfriando o amor. Né? Nós não vamos ter compaixão, não vamos ter piedade, não vamos ter resiliência com as pessoas. A palavrinha da moda que é... Como é aquela palavrinha quando eu tenho? Empatia. Não tenho empatia pelo meu irmão. Porque eu só tenho até a hora que ele volta a dizer não pisar no meu calo. Mas na hora que ele pisar, e aí? Onde fica Jesus? Onde fica o evangelho da cruz? Porque ele falou assim, né? Ele deixou assim: com isso, com o amor, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com isso o quê? Com o amor. Gente, é difícil demais amar. É muito complicado amar. Mas se nós formos pensar bem, eu sempre falo, né? Às vezes eu encontro com bastante dificuldades na minha vida. E aí eu fico vendo bastante situações. E meu pai uma vez falou assim para mim: filha, se a pessoa não tiver um verdadeiro encontro com o Senhor, não há mudança. Porque assim, eu penso que Jesus é muito educado. Né? Você está aqui, ele bate na sua porta e pergunta: ei, eu posso entrar? Se você falar assim, não é hora, ele não vai entrar na sua vida. Mas se você falar assim, é hora, ele vai entrar. E aí ele vai entrar com esse amor que salva, com esse amor que restaura, com esse amor que perdoa. Você está entendendo? Esse amor que quando alguém fizer alguma coisa para você, você vai ter que pôr à prova uma coisa que é muito, muito difícil: o perdão. Quando ele está dentro de você é possível. Quando o amor de Deus está dentro de você, a arrogância vai embora, a prepotência vai embora, a mentira vai embora, a falta de fé vai embora. Vamos falando um monte de defeitos aí, vai todos indo embora. O Senhor vai limpando a gente de tudo que não presta. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos cair. Deus vai nos ajudar a levantar novamente, porque nós deixamos que Ele entrasse na nossa casa e que o amor habitasse dentro de nós. Só que assim, tem pessoas que abrem a porta para o Senhor entrar e dá a chave na mão dele. E tem as pessoas que abrem a porta para o Senhor entrar e deixam a chave na sua própria mão. E a chave na nossa mão é fácil, né? O que eu vou fazer? Ele entra, eu saio, bagunço, volto, fecho a porta quando eu quero, abro a porta quando eu quero, e vai brincando e vai fazendo, e aí vai perguntando: Senhor, por que a minha vida não muda? Por que nada acontece comigo? Sabe? Porque ainda não se firmou na rocha que é o Senhor, no amor de Cristo. Porque aquele que está firmado na rocha, que está firmado no amor, ele deixa Jesus entrar e tranca a porta. E aí Jesus, ele, como os irmãos já viram falar, ele vai limpando, gente, ele vai limpando tudo que não provém dele, de dentro de nós. Sabe? Quando ele estava ali na cruz, tinha ao lado dele 2 ladrões, é tão conhecido isso de vocês. E aí o Senhor, ele olha para um lado, né? E olha para os 2 ladrões e um reconhece a soberania do Senhor. E aí eu vou pôr à prova em vocês agora uma situação que vai talvez chocar algumas pessoas, tá? Vai chocar o que eu vou falar. Algum de vocês teria coragem de abrigar na sua casa? Não diria abrigar na sua casa. Teria coragem de não destilar ódio para aquele homem que matou aquelas crianças em Santa Catarina? Quando nós soubemos daquelas mortes, foi Santa Catarina, gente? Foi, né? Foi lá no sul, né? Quando nós soubemos daquelas mortes, nós ficamos chocados. Nosso coração de mãe doeu. Nós choramos. E aí eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho o hábito de seguir essas páginas que são populares, o UOL, o Globo, nada disso. E aí eu vou seguindo
algumas páginas reais, e aí quando esse rapaz foi preso, a gente vai dar uma olhada nos comentários. É muito ódio. É muito ódio. Aí você fala, nossa, Vanessa, não foi seu filho? Calma. Não estou livre disso. Mas eu fico perguntando para você, o quanto de ódio você deixou disseminar dentro do seu coração quando você soube dessa notícia? O quanto de mal você desejou para essa pessoa? Muitas vezes, quem tem filho único, que já criou, no meu caso, o meu já está casado, eu acho que meu telhado, né, ele é totalmente de chumbo, não vai quebrar, não é de vidro. E eu não faço esses julgamentos, então eu prego aquilo que eu vivo. Mas muitas vezes nós achamos que nosso telhado não é de vidro, é de chumbo. E nós esquecemos que lá na frente nós temos um filhinho pequenininho, que no futuro vai te dar um neto. E você já pensou que esse neto, que Deus nos livre, ele pode ser esse rapaz que cometeu isso? Porque às vezes a gente acha que não, meu filho está criado, está casado, eu quero mais é que ele pague. Eu também acho que ele tem que pagar. Porque o que faz é que se paga, tem que pagar. Mas o quanto de ódio nós destilamos em situações como essa? Ao invés de orarmos, a primeira palavra que eu vi as pessoas falando foi: tem que morrer. Eu não sou juiz. Alguém é juiz aqui? Não. Deus precisa de advogado? Não, mas ele é o justo juiz. Não se engane o homem, aquilo que ele plantar, ele vai colher. E ele colhe aqui. Porque depois da morte é só o julgamento. Então, é aqui. E aí eu vi muito ódio. E aí eu vou mais longe ainda. E eu não sei nada detalhes, mas eu vou falar. Aquele Guilherme de Pádua, conheceram ele? Ouviram que ele se tornou pastor antes de morrer? Ouviram. Eu nem sabia que ele era pastor, tá, gente? Eu só vi, como eu sigo a Batista, então eu só vi uma chamada da lado de que ele morreu, e aí eu sou daquelas que eu vou no comentário. O comentário fala muito das pessoas, né? E eu fui lá no comentário, gente, eu fiquei impressionada com a quantidade de ódio destilada contra aquele homem. Se o Senhor, nosso Jesus Cristo, ao lado dele, um homem subiu para o céu, né, pastor, junto com ele? Quem me garante que o Guilherme de Pádua não foi? Eu não conheço ele. O íntimo do coração, quem conhece é o Senhor. Esses pré-julgamentos que nós fazemos é falta de amor. Porque se ele morreu, eu não sei, eu acho que ele deve ter cumprido as penas dele aí, que ele tinha uma pena para cumprir, ele cumpriu a pena. Eu prefiro acreditar que ele se arrependeu e reconheceu que o Senhor é um Senhor que veio para ele, né? Porque a gente acha que ele só veio para a gente, né? Veio para pessoas como essa, mas a quantidade de ódio destilada foi tão absurda que meu coração sangrava de tanta dor. Porque, gente, nós não podemos julgar as pessoas. Não vou dizer que a gente vai morrer de amores por essas pessoas, porque dói o que eles fazem. Mas destilar o ódio, desejar o mal. Às vezes até meus próprios irmãos, eles vêm com uns papos desses, eu já chego neles lá, peraí que não é assim que funciona não. Porque você tem filho pequeno, você vai ter filho, o seu filho você não sabe o destino dele, o seu neto também não. E dizem que quem é avó ama 3 vezes, 4 vezes mais. Então a dor de uma avó também. Então assim, por trás de todo o sofrimento da humanidade, principalmente de pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, há sempre alguém orando. Há uma mãe orando, há uma avó orando, há uma igreja orando. E nós temos que dispensar o amor. Aí a gente vê lá na parábola do novo samaritano, né? A gente vê que passa vê ele jogado lá, sangrando, passa de lado. Vem outro, passa de lado. E vem o bom samaritano, pega aquela alma na mão, limpa as suas feridas, dá-lhe de beber, dá um cobertor para ele, paga uma estadia e ainda diz, se gastar mais pode deixar que eu volto aqui e pago. Você quer amor maior que esse que Deus nos deixou nessa palavra?
de você socorrer, de você amar sem limite. Gente, amar é um dom de Deus que, se você pede, a Laura leu aqui sabedoria, e as escrituras diz: pede sabedoria e o Senhor dá pra gente. Pede amor, mas pode esperar que vai vir umas lutas aí, tá? Umas provações muito grandes. Pede amor, eu quero ver se Deus não vai te dar amor. Entrega o seu coração verdadeiramente para o Senhor, eu quero ver se Ele não vai te transformar. Mas não é um coração que você tem que se vestir como crente e sair por aí mostrando que você tem vestes de crente. É um coração em que as pessoas possam ver o amor de Deus saindo, transbordando de você para o próximo. Não é um coração em que eu ponho a Bíblia debaixo do braço e falo em línguas e sapateio na igreja, mas dentro do meu lar está uma bagunça. Eu não consigo consertar o meu lar. Não é esse amor que nós pedimos. É um amor que sara você primeiro. Porque o pastor sempre fala, né? Primeiro nós precisamos ser curados, tratados, que Deus nos trate para depois Ele tratar as pessoas ao nosso redor. Um amor que não mede esforços. Você quer saber uma coisa que o Hernandes Dias Lopes diz? Ele diz o seguinte: uma igreja cheia de amor, ela é uma igreja rica. Ela é uma igreja rica. Uma igreja cheia de empatia. O que é empatia? Aqui nós temos vários ministérios. E muitos ministérios trabalham aqui. O grupo de louvor está aqui nos domingos, eu acho, aplicando louvores, aprendendo notas, trabalhando para que no domingo todos possam adorar através do louvor. Ele é um ministério. O Ministério das Irmãs está aqui na quarta-feira se aplicando, mesmo que com poucas irmãs, para entregar ao Senhor a palavra de Deus cantada, que muitas vezes a igreja não valoriza. Tá, pastor? Me permite falar, tá? É algo que é bem interessante, é que muitas vezes o louvor que as irmãs do ciclo de oração colocam, eles são louvores que é a palavra de Deus cantada para a igreja. Às vezes a pessoa não tem sensibilidade para ficar prestando atenção na palavra, ou não presta atenção na palavra, ou ela já chega precisando ouvir Deus falar. Nós temos os nossos jovens que estão aqui se aplicando todo final de semana, e aí eles fazem cultos em adoração ao Senhor. E aí o que acontece? Quando tem eventos na casa do Pai, nós selecionamos se vamos ou se não vamos na casa do Pai. Você é obrigado? Não, você não é obrigado. Porque Deus não quer que você entre aqui também por obrigação. Porque na medida que você entra com obrigação aqui, você entra vazio e sai vazio. Sai vazio. Não adianta. Mas se você tem amor pelo próximo, você sabe o quanto ele se aplicou para fazer algo para o reino de Deus, para se expor aqui, porque é exposição. Nós nos expomos quando colocamos aqui um louvor ao Senhor, quando viemos cantar e erramos e pedimos perdão para a igreja. Nós nos expomos, nos colocamos em exposição para vocês. E o mínimo que nós teríamos que fazer é cuidar com amor, fazer desta casa de oração uma igreja com muito amor. Sabe, aquele irmão que fica ali na porta, o Didi, quantas vezes nós ouvimos que ele é gostoso ter ele ali? A gente pede ao Senhor que ele viva mais uns 30 anos. Hoje ele fez aniversário, que viva mais 30. Acho que ele deve ter feito uns 60 hoje. Que ele viva mais 30, que viva mais, para que ele possa continuar recebendo as pessoas com amor. Sabe, aquela igreja que quando um irmão chega ali na porta, pede uma oração, aí você pega, acolhe ele, traz aqui para dentro, faz a oração por ele. Aquela igreja que quando o ministério está precisando de alguma coisa, você vai e se doa. E nós somos assim, tá, gente? Mas dá para melhorar. Dá para melhorar mais. Nós somos um ministério que antigamente nós dávamos cesta básica para os nossos membros, mas para a honra e glória do Senhor, graças a Deus todos estão tendo condições. Então chega até mim pedidos de cesta básica para pessoas de fora. Isso é amor? É amor. Eu peço comidinha para vocês, para doarem para outras pessoas que não são do ministério. Porque quando chegar lá vai falar, gente, aquele ministério me deu comida quando eu nem sabia que ele existia.
Está entendendo? Quando o pastor chega e pede alguma coisa no grupo, que a mão direita dá, a esquerda não vê. Numa não se manifesta. E a gente também não se manifesta para quem vai. Amor. Ministério rico de amor. Jovens rico de amor. Anciãos rico de amor. E para fazer navegar um pouquinho na palavra do Senhor, vocês não precisam nem abrir, irmãos. Mas vamos ver um pouquinho, e vou cansar vocês um pouquinho, do que a palavra de Deus diz a respeito de amor. 1 Pedro capítulo 1, não precisam abrir, gente, verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal, amor de irmão, e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. No capítulo 2, no verso 17 diz: tratem a todos com o devido respeito, amem uns aos outros. Vou cansar vocês, não para por aí não, tá? Capítulo 3, verso 8: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente como irmãos. E aí vamos mais um pouquinho. Capítulo 4, verso 8, continua no livro, na carta de Pedro. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 11. Esta é a mensagem que ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Capítulo 3, verso 23. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros. Ele não está falando para mim amar aquele pastor, é todos. A criação do Senhor é a obra perfeita dele, é todos. E não todos, tá? Sabe que é o todos, né? Não é todos. Eles também, todos. Não aquele que você vê ali servindo um outro Deus, você... ai, meu Deus é maior que ele. Beijinho no ombro. Todos. Deixa eu ver. Capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O verso 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos mais. Verso 16. Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. No verso 21 diz: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E você sabe que ele que vai ser o que mais vai te colocar à prova, né? Vai ser ele. Na segunda carta de João, no verso 5 diz: e agora eu lhes peço, igreja, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Segunda carta de João, capítulo 3, verso 10 diz, esse aqui é forte: Deus, dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Eu fico com medo, porque o Senhor diz que nós conhecemos os filhos de Deus, quem pratica justiça e quem ama o irmão. E quem não faz isso é filho de quem? Quem quer ser filho do diabo, gente? Pelo amor de Deus.
Ninguém quer ser filho do diabo. Todos nós nascemos para ser filho de Deus. Temos uma promessa viva e santa de que temos um lugar preparado. E você sabe que se você não tiver amor, provavelmente você não vai herdar o reino de Deus. Nossa, Vanessa, você já está, julgando? Não. Porque se você não ama, como é você capaz de fazer boa obra? Se você não ama, como é capaz de fazer boa obra? É bem difícil. E aí, deixa eu ver se eu não me perco aqui. Para finalizar, para não tomar tempo de vocês, só mais um minutinho. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Dizer que não tem solução para as nossas vidas é mentira. Deus sacrificou seu único filho. Eu fico pensando ali o Senhor nas suas orações de dores. Ele virava para o Senhor, para Deus, e falava assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que o amor que ele dispensava ali era muito grande. E que a dor que ele sentiria na carne é muito grande também. Há 2000 anos atrás, o Senhor veio para um povo que vivia em prostituição, em miséria, mentira, idolatria. No século 21, eu julgo dizer que nós estamos 1000 vezes pior do que aquele povo. E o Senhor continua aqui por nós. Você só não muda se você não quiser. E você não venha pôr a culpa em Satanás, porque essa mudança é sua. O Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Abriu? Estou dentro. Não abriu? Estou fora. Depois não venha falar: Satanás. Satanás não, é você mesmo. Porque o Senhor te deu e te dá todo dia uma nova chance. Todo dia uma nova página para ser escrita. Você não escreve porque você não quer. Você não perdoa porque você não quer. Você não libera o amor porque você não quer. Porque se você quiser, você faz. Você luta contra o seu eu e dispensa o amor, dispensa o perdão, dispensa a piedade, a misericórdia. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele fez isso. Ele nem merecia morrer por pessoas ingratas. Eu não sei, se eu fosse filha de Deus, eu ia falar para ele assim: não, pai, sem chance, não dá, pai, não dá. Porque aquele povo, eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou morrer por eles, eu vou ressuscitar o terceiro dia, eu vou deixar os meus apóstolos uma Bíblia escrita de Gênesis e Apocalipse do seu amor, e ele não vai acreditar. Não vou, pai, eu não vou. Mas eu não sou Jesus, Então, é diferente, Eu não sou Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Enquanto eu viver, eu vou dizer que eu amo Ele. E aí tem uma canção que Deus... Uma coisa interessante quando a gente vai ministrar é que a gente perde o sono. E aí eu tinha um exame para fazer que me fez perder o sono também. Então ele me deu reação durante a madrugada, eu perdi o sono. E eu já estava perdendo o sono e conversando com o Senhor e falando: Senhor, me ajuda. E aí Deus trouxe um hino antigo da Lauriette, bem antigo, deve ter uns 22 anos esse hino. E aí eu trouxe uns trechinhos para falar para vocês, que eu achei interessante. Esse hino diz o seguinte: se amar é ouvir calado quando tudo está errado, eu vou tentar amar. Talvez o meu silêncio fale mais alto do que tentar tudo explicar. Sofrer contigo quem? Com Cristo. Sofrer com Cristo é pisar nos espinhos, e na hora da dor nós vamos sorrir e nós vamos cantar. É estranho, Você está com dor, você sorri e canta, Aquela coisa que a gente sempre fala: o evangelho, ele é contraditório, Viver contigo é saber que o Judas, a qualquer momento,
o rosto vai beijar. O Senhor fez o que com Judas? Ele lavou os pés de Judas. Se você sabe que alguém vai te trair de verdade, olha o amor aí, você vai lavar os pés dele, você vai colher ele. Vamos, claro, hoje nós vamos, que nós estamos pregando de amor, eu vou receber, com o coração dorido, mas eu vou receber. E diz assim: andar contigo é pisar no sangue, mas não entregar a minha cruz a ninguém. Vencer contigo é chorar de alegria, levantar o troféu da vitória que vem. Se perdoar é o fruto da fé, contigo eu vou plantar. E se entender mesmo sem explicação, eu não vou questionar. E é isso ser cristão. É não entender nada. É não entender porque eu devo amar aquele que me odeia. É não entender que eu devo orar por aquele assassino, por aquele estuprador, por aquela pessoa que faz o mal. É não entender. Então, irmãos, abra a porta do coração. Porque assim, gente, tudo que eu prego aqui, como é bem dito, sempre falam os ministradores da palavra de Deus, que corta primeiro na gente, para depois ser dispensado para a igreja. Então, tudo que eu vivo, vocês vão ver eu pregando. Eu vou errar? Vou. Vocês vão ter raiva de mim? Vão. Mas eu vou voltar atrás com amor e vou pedir perdão. Então, que nós possamos ter esse amor vivo dentro do nosso coração. Porque quando o amor habita dentro de nós, todos os sentimentos ruins que querem entrar dentro do nosso coração, eles vão embora. E eles vão, sabe por quê? Aconteceu comigo, alguns irmãos sabem, dentro do próprio ministério. Eu estava louvando ao Senhor lá no fundo, e eu não vou esquecer, não dói, tá, gente? É testemunho. E eu estava louvando ao Senhor, uma alegria, até os jovens estavam louvando, e era uma época pós-pandemia, então alguns usavam máscara, outros não. E aí eu vi umas pessoas voltando para o Evangelho, e eu fiquei muito alegre, mas eu fiquei muito alegre mesmo, gente. Tão alegre que na pandemia eu sempre perguntava para pessoas que eu não conhecia se eu podia abraçar, né? Porque a gente tem que respeitar as pessoas. E aí eu perguntei: eu posso te abraçar? Essa pessoa falou não. Até então tudo bem, eu perguntei, não doeu. Só que não sei por que meus olhos fez assim e viu o ser humano abraçando com muito carinho outro irmão. Naquela hora, meu coração doeu tanto, gente, tanto, você não tem noção como doeu. A lágrima caiu espontaneamente. E o louvor estava lindo, eu estava sentindo a presença de Deus, e na hora eu falei: Senhor, e agora? A vontade que eu tinha, eu falei para as irmãs, era de chegar lá: e aí, mano, qual o problema que você tem comigo? Né, na linguagem do mundo. Por favor, o que eu fiz para você? Por que você me ajuda dessa forma comigo? Mas aí eu lembrei que eu abri a porta para o Senhor. E aí eu fui orando ao Senhor ali e falei: Pai, não deixe esse sentimento entrar dentro do meu coração. Eu estou dentro da sua casa, eu sou serva do Senhor. Eu quero amar mesmo quando eu não for amada. E aí o Senhor, neste mesmo culto, foi tirando o sentimento que estava querendo brotar dentro do meu coração. E me limpou naquele culto mesmo. E eu fiquei super em paz. E é isso que você e eu temos que fazer. O amor. Quando a raiz do mal quiser entrar dentro de vocês, peça ao Espírito Santo. Não é à toa que Jesus foi e mandou ele. Ou a gente brinca de achar que o Espírito Santo não cuida da gente. Ele cuida em tudo. Então, eu agradeço a rica oportunidade. Peço perdão para os irmãos. Estou de olho no relógio, 9h30. E que me perdoem se eu falei alguma coisa, tá, pastor? E que o Senhor abençoe a vida de cada um, amém?